Criaturas do Vietnã. Para os soldados americanos e seus aliados que combatiam nas selvas do Sudeste Asiático, os perigos eram inúmeros. Tigres, répteis venenosos, insetos gigantes. Sem falar nos soldados inimigos e nas armadilhas traiçoeiras. Isso por si só já seria demais para suportar. Mas, além dessas ameaças convencionais, alguns soldados que voltaram da selva vietnamita relataram ter encontrado algo diferente. Criaturas estranhas que desafiam qualquer explicação racional. As criaturas do diabo de Quang Binh. A névoa que se ergue diante de você oferece uma escolha: atravessá-la ou recuar. Além dela estão nossas histórias. É um limiar entre a realidade e o impossível. E você está sozinho para decidir. Ao cruzar, você entra no que chamamos de a névoa. Relato 1. A Patrulha Fantasma. Era início de noite. Um pelotão de soldados americanos havia sido deixado por helicóptero em território inimigo ao norte da Zona Desmilitarizada, DMZ. Objetivo: dias de operações de busca e destruição contra o exército do Vietnã do Norte. Enquanto avançavam pela selva densa em formação, o primeiro homem da fila parou abruptamente. Levantou o punho e fez o sinal para todos se ajoelharem. Depois, passou a mão pelo pescoço repetidamente. Sinal de alerta. Inimigo à frente. Observando com atenção, ele viu 4 figuras caminhando em fila única pela mata. Era difícil vê-los com clareza, a vegetação escondia os 2 grupos. Mas a luz fraca da lua que atravessava as copas revelava silhuetas que à primeira vista pareciam humanas. Eles se moviam em silêncio absoluto. Especialistas em infiltração silenciosa, talvez sappers vietnamitas? Porém, quando os soldados conseguiram uma visão melhor, perceberam algo muito errado. Não carregavam armas, não usavam uniformes. O que pareciam capacetes, na verdade, eram seus crânios lisos. E sob a luz da lua, seus corpos pareciam emitir um leve brilho. Um tipo de luz própria, quase como uma aura. As roupas que vestiam brilhavam, como escamas de cobra. Mas logo os soldados perceberam, não era roupa. Era a pele deles. Pele escamosa, reptiliana. E, ao contrário dos soldados vietnamitas, geralmente baixos, essas criaturas tinham mais de 2 metros de altura. Atônitos, os americanos não se mexeram. Prenderam a respiração, esperando alguma reação. Mas as criaturas seguiram caminhando, ignorando completamente o pelotão. Sumiram na selva. Nenhum disparo foi feito, nenhuma palavra dita. O ponta de patrulha consultou a bússola. O pelotão retomou a missão. Nunca mais avistaram aquelas criaturas. Relato 2. A Patrulha no Rio. Ei, Mac, pode desligar isso aí. Williams, o sol vai nascer logo. Desligue os motores. Vamos deixar a correnteza nos levar um pouco. Entendido. Durante a guerra, tropas americanas frequentemente operavam em patrulhas riviais em regiões remotas,
atravessando rios no coração da selva, em busca de esconderijos inimigos, rotas de suprimento e bases camufladas do Vietnã do Norte. Uma dessas equipes, com 2 barcos e 8 soldados, havia sido inserida ao norte da DMZ em mais uma missão de busca e destruição que atravessaria a madrugada até o amanhecer. Durante essas missões noturnas, era imposto um toque de recolher. Os moradores locais sabiam que sair à noite significava morte certa. Qualquer movimento era considerado inimigo e seria alvejado sem aviso. Disparos vindos da mata podiam surgir a qualquer momento. Os homens estavam sempre alertas, vasculhando cada canto da margem, atentos ao menor sinal de movimento. Mas, com o nascer do sol, as regras de engajamento se tornavam mais rígidas. Era preciso confirmar o alvo antes de abrir fogo. Talvez por isso, o comandante da patrulha ordenou que os barcos encostassem na margem para uma rápida investigação por terra. Atravessando uma faixa de vegetação, os soldados chegaram a uma clareira ampla. Talvez quisessem marcar o local como possível zona de pouso para futuras evacuações aéreas. Mas havia algo estranho ali. Um silêncio absoluto. Sem pássaros, sem insetos, sem o som dos macacos. Nada. Um silêncio assim, naquela selva, só podia significar uma coisa: presença humana. Ou algo pior. Foi então que avistaram montes no chão, aparentemente fezes de algum animal, mas eram grandes demais e numerosos demais. Enquanto examinavam, um som rasgou a mata, galhos quebrando, folhas sendo arrastadas. Algo enorme se aproximava. E então, eles apareceram. Várias criaturas gigantes saindo da mata. Humanoides com pele amarela brilhante, com cerca de 2,5 metros de altura. Mãos e pés com 3 dedos longos terminando em garras afiadas. Rostos achatados, olhos de serpente e apenas pequenas fendas no lugar do nariz. Eles vieram direto na direção dos soldados. Mas, surpreendentemente, não atacaram. Simplesmente passaram por eles como se nem estivessem ali. Sumiram do outro lado da clareira, de volta para a mata. Chocados, os soldados recuaram imediatamente até os barcos. Mas no caminho de volta, ouviram novamente o barulho vindo atrás. Os monstros estavam seguindo-os. O grupo entrou em pânico. Começaram a correr. Atrás deles, o som de galhos quebrando ficava cada vez mais alto. Alguns dispararam para trás, às cegas, sem efeito. Ao alcançarem os barcos, já em desespero, continuaram atirando nas criaturas que os seguiam, mas as balas ricocheteavam na pele escamosa, como se não causassem nenhum dano. Aterrorizados, os condutores dos barcos ligaram os motores e se afastaram da margem. Enquanto isso, os soldados observavam, horrorizados, dezenas dessas criaturas, agora reunidas na beira do rio, observando em silêncio enquanto eles fugiam. A luz do amanhecer refletia em seus corpos, criando um brilho sobrenatural em toda a margem. Relato 3. A Caverna Negra. Em 1970, eu servia como cabo no Exército dos Estados Unidos, destacado no Vietnã do Sul, cerca de 50 quilômetros ao sul da DMZ. Na época, eu era o segundo no comando de um pelotão de soldados. Estávamos acampados em uma área de selva com algumas colinas íngremes. Naquela noite, nossa unidade recebeu ordens para patrulhar um pequeno vale a oeste do acampamento. Seguimos sob o comando de nosso sargento. Pouco depois de entrarmos no vale, percebemos movimentos adiante.
algo se movia entre as árvores e arbustos, de forma dispersa. Achamos que talvez não fossem Vietcongs, mas não tínhamos certeza. Ficamos abaixados por cerca de 15 minutos, captando vislumbres ocasionais de algo se mexendo. Mesmo com a lua clara, não havia luz suficiente para distinguir o que estávamos observando. A movimentação cessou. Continuamos em silêncio, avançando devagar. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Diante de nós surgia uma parede rochosa. Alguém ou alguma coisa parecia ter empilhado pedras e rochas enormes ali há muito tempo. E entre elas, uma abertura na encosta. Um tipo de caverna, com cerca de 1,5 metro de altura por 1 metro de largura, estreitando no topo. O mais estranho era que a entrada parecia ter sido cortada com máquinas. As bordas eram lisos, com sulcos espaçados, regulares, algo completamente incomum para túneis inimigos que normalmente eram estreitos e rústicos. Nosso sargento sugeriu que poderia ser um depósito secreto de suprimentos Vietcong. Decidimos avaliar como entrar. Mas logo sentimos um fedor horrível saindo da caverna. A única comparação possível era ovos podres e carne humana em decomposição. O cheiro era tão insuportável que alguns soldados começaram a passar mal, recuando instintivamente para dentro da mata, inclusive o próprio sargento. Eu iluminei a entrada com a lanterna, tentando enxergar alguma coisa. Mas havia uma névoa densa, impossível de atravessar com a luz. Não conseguimos ver absolutamente nada lá dentro. Sem saber com que estávamos lidando, nos posicionamos escondidos na vegetação densa a cerca de 45 metros da caverna. Longe o bastante para não sermos notados, mas perto o suficiente para observar. O tempo parecia não passar. A selva estava estranhamente calma. Ouvíamos apenas ruídos profundos e abafados, vindos de longe. Sons inquietantes, quase como um tremor subterrâneo. Nosso sargento, próximo a mim, murmurava coisas para si mesmo. Estava claramente abalado. Observei os demais, olhos arregalados, fuzis prontos. Mesmo exaustos, ninguém ousava cochilar naquela patrulha. Com o aproximar-se do amanhecer, a luz começou a surgir por entre as árvores. Olhei o relógio, faltavam poucos minutos para as 5 da manhã. E foi então que vimos movimento diante da caverna. Uma figura saiu da névoa, se movendo até o centro da clareira. Parecia estar agachada e então se levantou. Tinha mais de 2 metros de altura. Logo atrás, outra criatura saiu da escuridão. Ambas eram idênticas. Pareciam lagartos humanoides em pé. A pele era escura, quase negra, brilhante e escamosa. Os rostos lembravam serpentes. Olhos grandes voltados para frente, com pupilas verticais e sem nariz aparente, apenas 2 fendas. Tinham braços e pernas humanos, mas cobertos de escamas. Não notei cauda. Vestiam mantos longos, verde escuros, de peça única, e uma espécie de touca ou capuz sobre a cabeça. Não consegui ver se usavam calçados. Começaram a emitir sons sibilantes, como um chiado agudo e maligno, e então olharam diretamente para onde estávamos escondidos. Ninguém deu ordens, mas todos atiraram ao mesmo tempo. A vegetação entre nós e a clareira foi instantaneamente destruída. Disparei até gritar cessar fogo, enquanto olhava para a entrada da caverna. Nada. As criaturas haviam desaparecido. Verificamos os flancos, temendo um ataque em volta, mas não havia nada. Nos aproximamos da caverna com extremo cuidado. Estava claro que os seres haviam recuado para dentro dela. A decisão foi unânime. Plantamos explosivos e selamos a entrada.
Ao retornarmos ao acampamento, todos pareciam em transe, uma espécie de torpor coletivo. Ninguém discutiu o ocorrido. Nenhum relatório foi feito, nem mesmo o sargento comentou com os superiores. Se comentou, foi tudo encoberto. Relato 4. Fragmentos de uma verdade oculta. Durante as pesquisas para essa história, é raro encontrar os 3 relatos narrados juntos. Costumam aparecer de forma isolada, cada um atribuído a soldados diferentes, mas suas semelhanças são notáveis e, de certa forma, perturbadoras. O mais impressionante é que esses veteranos americanos não são os únicos a alegarem ter visto tais criaturas. Um homem chamado Ho Khan, um lenhador vietnamita nascido nas colinas rurais de Phong Nha, perdeu o pai durante a guerra. Desde então, passou a sustentar a família buscando madeira rara nas florestas próximas, especialmente o Waggerwood, valioso em incensos e remédios medicinais. Em dezembro de 1990, durante uma dessas expedições, uma chuva repentina o obrigou a procurar abrigo. Foi então que descobriu uma caverna enorme, oculta na parede de calcário de um penhasco. Do interior, vinha o som de um rio subterrâneo, e nuvens de vapor pareciam sair da entrada. Anos depois, Ho Khan levou exploradores britânicos até o local. A caverna seria batizada de Hang San Dong, a caverna do Rio da Montanha. Em 2009, foi reconhecida como a maior caverna do mundo, mais de 9 quilômetros de extensão, com abóbadas de até 200 metros de altura e ecossistemas inteiros formados em seu interior. Florestas crescem sob a luz que entra por rachaduras no teto. Tigres, morcegos gigantes e primatas raros foram registrados ali. É um mundo perdido, escondido debaixo da terra e só aberto ao turismo a partir de 2013. Um encontro com o diabo. Em 2015, um vídeo surgiu na internet. Segundo ele, durante as explorações iniciais da caverna, Ho Khan teria encontrado uma criatura demoníaca. Descrita como tendo corpo humanoide, mas pele e rosto semelhantes a um largato ou dragão, a criatura teria sido acidentalmente fotografada por Ho com uma câmera Polaroid enquanto tentava capturar a imagem de um túnel escuro. Na imagem, pouco se vê com clareza, mas um contorno estranho, com olhos e boca visíveis na escuridão, parece espreitar por trás de uma curva na galeria. Contudo, há problemas com essa história. Esse vídeo é a única fonte existente da suposta foto. O autor nunca revelou a origem da imagem, nem forneceu provas de que Ho tenha tirado ou validado aquilo. Há ainda relatos dispersos em fóruns online de turistas que visitaram a caverna e alegam ter visto criaturas semelhantes. Um caso menciona até o desaparecimento misterioso de um visitante, mas novamente, todas essas histórias levam ao mesmo vídeo de 2015, e o canal que o publicou não está mais ativo. Investigando a veracidade. 2 das histórias de soldados parecem ter fontes conhecidas. O segundo relato, o da patrulha fluvial, foi narrado em um dos programas de rádio do lendário Art Bell, Coast to Coast AM, entre os anos 1990 e 2000. O terceiro relato, o da caverna, foi enviado ao pesquisador Lon Strickler em 2015 e publicado em seu blog. O soldado que o enviou teria fornecido documentos que comprovavam sua identidade e serviço militar. Lon confirmou tudo e atestou sua carreira honrosa. O primeiro relato, dos 4 seres que cruzaram o caminho do pelotão, é o mais misterioso quanto à origem. Mas todos compartilham uma mesma característica: a autenticidade emocional de quem passou pela guerra e preferiu manter o anonimato para evitar ser chamado de louco. E é intensível. Esses homens voltaram para casa muitas vezes feridos, física e psicologicamente, apenas para serem recebidos com hostilidade. Foram chamados de assassinos, traidores
e abandonados por seu próprio país. Falar sobre monstros reptilianos era pedir para ser ridicularizado. Parte 5. Uma presença silenciosa. O que se pode dizer sobre esses encontros estranhos durante a Guerra do Vietnã? É que tanto o local quanto o período parecem consistentes. Os 3 relatos ocorreram nas proximidades da DMZ, dentro da província de Quang Binh, a mesma onde se localiza a gigantesca caverna Son Doong, a cerca de 70 quilômetros ao norte da zona desmilitarizada. Isso levanta uma possibilidade alarmante. Essa região montanhosa e densamente florestada pode abrigar inúmeras cavernas ainda não descobertas. Todos os encontros ocorreram à noite, ou durante madrugada, pouco antes do amanhecer, e sempre nas redondezas de cavernas ou fendas na mata. Isso sugere que essas criaturas seriam noturnas, com visão adaptada à escuridão total, perfeitas para um ambiente subterrâneo. Exceto pela cor da pele, bioluminescência ou uso de roupas, as descrições físicas e comportamentais são surpreendentemente consistentes. Pele escamosa, semelhante à de répteis, altura superior a 2 metros, garras nas mãos e pés, silêncio absoluto ao se mover, hostilidade passiva e às vezes nenhuma hostilidade. Mas se realmente existem, onde estariam agora? Onde a selva esconde os segredos? Assim como os abismos oceânicos, as selvas do Sudeste Asiático permanecem em grande parte inexploradas, e não é difícil entender por quê. Terrenos íngremes, escorregadios, cheios de insetos, serpentes venenosas e doenças tropicais. Explorar a pé é arriscado. Explorar do ar, inútil. A densa copa das árvores esconde tudo. Durante a guerra, os Estados Unidos despejaram toneladas de herbicidas, como o famigerado agente laranja, na tentativa de abrir visão aérea. Mas mesmo com isso, os soldados jamais viram tudo o que ali se escondia. A caverna Son Doong existiu por milhões de anos e só foi documentada em 2009. Se não fosse por Hoa Cang, ninguém a teria encontrado. Se criaturas inteligentes vivem sobre aquela terra, não há qualquer razão para que elas se exponham, a não ser em momentos extremos. Talvez a guerra tenha sido justamente esse momento. Talvez o som das bombas, o tremor do solo, tenha feito com que algo muito antigo despertasse. A teoria mais aceitável. Sem recorrer a alienígenas, viagens interdimensionais ou portais sobrenaturais, a hipótese mais plausível seria: espécies reptilianas inteligentes podem ter evoluído paralelamente ao ser humano. Pode parecer absurdo, e, de fato, para muitos, é. Mas, ao descermos aos níveis mais profundos dos oceanos, vemos criaturas cada vez mais bizarras. Peixes com luz própria, animais que vivem centenas de anos, tubarões com expectativa de vida de 4 séculos. Tudo isso na escuridão total. Por que não algo semelhante debaixo da terra? Nas selvas e cavernas do Vietnã, o tempo parece suspenso. E talvez, só talvez, sejam as guerras que forçam essas criaturas a deixar seu refúgio. Na manhã seguinte, o café dos soldados americanos era mexido pelos abalos sísmicos causados pelos bombardeios. O solo tremia, os túneis desabavam, homens rezavam para não serem soterrados. Mas e se alguma outra coisa também estivesse acordando lá embaixo? O silêncio voltou à selva, mas a floresta lembra, e a névoa, ainda hoje, cobre os rastros do impossível. O véu da floresta. Há lugares na Terra
onde a lógica se dissolve, onde os mapas não tocam, onde a ciência hesita. São as florestas profundas, os pântanos esquecidos, os vales cobertos por névoas eternas. Territórios onde o mundo visível termina e o desconhecido começa. Ao longo da história, povos antigos sempre falaram de seres que habitam os confins da natureza. Homem-serpente, espíritos da mata, criaturas que andam à margem da realidade. Hoje, com satélites, drones e GPS, acreditamos ter conquistado tudo. Mas a verdade é que grande parte do planeta permanece inexplorada. A selva do Vietnã é um desses lugares. Montanhas que se erguem como muralhas, vegetação que sufoca qualquer caminho, cavernas profundas onde a luz não entra há milênios. Esses ambientes são redutos perfeitos para que o tempo se esqueça de passar. E com ele, talvez, criaturas esquecidas pela evolução ou pela própria consciência humana. Talvez elas sempre tenham estado ali, escondidas não por magia, mas pela pura vastidão. A floresta não revela o que não quer ser visto. E se durante os horrores da guerra o ser humano conseguiu vislumbrar o que nunca deveria ter visto, então o mais assustador não são as criaturas, mas o fato de que, mesmo após tantos anos, ninguém ousa voltar lá para procurar. Afinal, há coisas que vivem melhor no silêncio e no escuro. Nos vemos no próximo vídeo, onde iremos mais uma vez mergulhar no sobrenatural e no inexplicável.